Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar o desenvolvimento do nosso sistema de gerenciamento de eventos, tá bom? Eu já estou iniciando aqui já estou aqui com uma instalação limpa do Laravel, tá? E também já removi o Laravel Sanctum, tá? Assim como eu fiz na aula anterior, só não vou mostrar porque eu já mostrei lá passo a passo essa parte, tá bom? Bom, antes da gente começar, eu queria mostrar aqui para vocês o comando para instalar a exata versão que eu estou utilizando aqui, tá? Aqui no caso, Lara Events é o nome que que eu inventei aqui para o nosso sistema, tá bom? E aqui é a versão específica, tá? Que no caso é a 8.6.2. Recomendo que você instale aí exatamente essa versão para ter uma maior compatibilidade aqui com o que eu estou fazendo, tá bom? Bom, bom, como eu disse, Lara Events é o nome do nosso sistema de gerenciamento de eventos e vamos iniciar então. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer é criar nosso banco de dados. Então, vamos abrir nosso navegador aqui. Lembrando que a partir de agora, né, todos os vídeos seguintes, você já deve deixar o champ ligado aí com o Apache e o MySQL startados, tá bom? Então, vamos acessar lá o phpMyAdmin, localhost barra phpMyAdmin. Aqui a gente vai clicar em novo. E aqui vamos criar um nome para o nosso banco. Vou chamar de Lara Events, o mesmo nome do projeto. Criar. Beleza, banco criado. Agora vamos conectar esse nosso banco aqui lá no nosso projeto para já deixar certinho. Então vamos voltar lá no VS Code. Vamos acessar aqui esse arquivo .env, né, ou .env. E como eu mostrei na aula anterior, aqui já tem todas as configurações certinhas do MySQL. Só precisamos mudar aqui o nome do banco de dados de acordo com o que a gente acabou de criar. Então, vamos chamar aqui de Lara Events, né? O nome que a gente deu para o nosso banco. E vamos salvar aqui, ok? Bom, a gente já pode fechar aqui o nosso arquivo .env e a gente vai começar criando a página de formulário de cadastro do nosso usuário participante, tá? Então, para isso, a gente vai abrir aqui em Resources, Views, e vamos começar excluindo essa view que vem por padrão Laravel, tá? Então, botão direito do mouse, excluir, vou ver para lixeira, tá? Bom, aqui vamos clicar com o botão direito em Views, vamos criar uma nova pasta chamada Auth, Enter, tá? Então, no caso, tudo que tem a ver com registro, autenticação, né, login, a gente vai colocar dentro dessa pasta aqui. Então, dentro da pasta Auth, novo arquivo, e a nossa view com o formulário de cadastro do usuário participante vai chamar register, né, .blade.php. Enter. Beleza. Agora vamos criar aqui uma base do HTML. Então vamos escrever HTML, ele já me dá aqui a base do HTML5 e vamos escrever só alguma coisa aqui para identificar essa view. Página de criação de usuários. E vou salvar. Bom, agora vamos criar um controller que vai ter uma função que vai retornar essa view aqui para a gente. Então vamos abrir o terminal e vamos escrever aqui php artisan make controller, certo? Assim como mostrei na aula anterior. E aqui vamos passar o nome do nosso controller. Vamos organizar as pastas, tá? Eu vou colocar esse controller dentro da pasta off, né? Igual está aqui na view. Como que a gente faz isso? Vou escrever off, aí eu vou colocar o controller dentro dessa pasta. Então eu escrevo contra barra, e aqui eu passo o nome do controller. Vai ser register controller. Aí eu posso dar um enter. Ok, controller criado com sucesso. E vamos ver ele aqui, ó. App http controllers, a pasta off que a gente acabou de criar, junto com o controller que a gente acabou de criar, tá bom? Beleza, aqui vamos fechar o terminal, né? E a gente pode começar criando a função que vai retornar aquela nossa view, né? Vai ser a função create, public function create. Lembrando que eu vou estar sempre tentando usar aqui uma certa convenção, um certo padrão para a nomenclatura das funções, tá? Então a gente vai ter um certo padrão para view que retorna o formulário de cadastro, para a função que cadastra, que deleta, etc, tá bom? E aqui então, para retornar a nossa view, a gente vai fazer return view
A minha extensão já me dá o autocomplete aqui, né? A view que a gente acabou de criar, auth.register. Ponto e vírgula. Posso salvar. E agora a gente precisa criar uma rota que vai acessar essa função que vai retornar view. Então vamos vir aqui em routes, web.php. Vamos apagar essa rota que vem por padrão aqui, do Laravel. E vamos criar a nossa, né? Route, dois pontos. Vai ser uma rota do tipo get, certo? Que vai retornar uma view. A URL vai se chamar register, vírgula. Agora a gente tem que passar o nome do nosso controller, que a gente acabou de criar. Então, register controller. Já me mostrou aqui, posso clicar, ele já importa aqui em cima para mim. Aí eu só preciso passar aqui, dois pontos, class, vírgula, o nome do método. No caso, create, certo? Que a gente acabou de criar lá. E eu também já vou dar um nome para essa rota aqui, como eu mostrei na aula anterior. Name, e eu vou colocar assim, auth.register.create, ponto e vírgula. Então, só mostrando o que está acontecendo aqui, eu informei que ao acessar a rota register, ele vai acessar a função create do register controller. E essa função create retorna para mim a view of.register, que eu criei aqui, certo? Que é essa nossa view aqui. Então, vamos testar isso aqui. A gente abre o nosso terminal e precisa startar o nosso servidor. Então, vamos fazer aqui php artisan serve. Enter. Ok, servidor iniciado. Vamos abrir o nosso navegador, uma nova aba. E aqui eu vou digitar localhost 2.8000/register, que foi a rota que a gente criou. Enter. Ok, retornou aqui para a gente página de criação de usuários, assim como a gente escreveu lá. Bom, pessoal, antes de começar aqui com a criação do nosso formulário, eu quero mostrar para vocês o template que a gente vai estar utilizando aí no front do nosso projeto, tá bom? Lembrando que todos os links e comandos importantes eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Bom, então o template é esse, é o SBadmin 2, é um template gratuito e ele é feito com o Bootstrap na versão 4, tá bom? O Bootstrap, para quem não conhece, ele é um framework bem bacana para o desenvolvimento de layouts responsivos, né? Então, ou seja, né, adaptar a um layout adaptável a vários tamanhos de dispositivo, ok? Como o foco do curso não é o front-end, a gente não vai se aprofundar muito nas funcionalidades do Bootstrap, mas mesmo assim, esse template vai ajudar a gente bastante, tá bom? Então não tem muito segredo, é só clicar aqui para baixar o template e vocês vão ter uma pasta parecida com essa aqui, ok? Bom, aqui estão todos os arquivos do template, tá? A gente não vai utilizar tudo, somente vamos pegar aí algumas partes conforme a gente for precisando, tá bom? Então agora a gente vai voltar aqui para o nosso VS Code, tá? Vamos fechar aqui o terminal por enquanto. Podemos fechar tudo isso aqui. Vamos recolher essas pastas aqui para deixar organizado. Ok, aí aqui dentro da pasta public é onde a gente vai colocar o nosso CSS no caso, tá? Que é a primeira coisa que a gente vai importar. Então vamos criar uma nova pasta aqui chamada CSS. Enter. E agora vamos pegar lá a pastinha do nosso template, vamos entrar em CSS e vamos pegar esse arquivo aqui, sbadmin2.me.css. Vamos arrastar até essa pasta, ok? Aqui tem já integrado o Bootstrap e também os estilos do template, ok? Os estilos personalizados do template. Agora a gente pode fechar aqui, vamos abrir aqui a nossa view register, resources, views, auth register. E vamos importar aqui o nosso CSS. Então, vamos escrever aqui link, rel, style sheet, né? O type é text/css e aqui no href o caminho para o nosso CSS. Então, vamos fazer um eco aqui do Blade. E aqui vamos passar a função asset, que serve para a gente pegar o caminho a partir da pasta public, tá?
e aqui vamos passar o caminho, ó. Ele já completou aqui para mim o CSS que a gente quer importar. Só arrumar aqui. Vamos fechar. Vamos salvar. Vamos voltar lá para o nosso projeto e vamos atualizar a página. Fechar aqui. Vocês podem ver que já mudou o layout aqui porque já aplicou os estilos do nosso template. Agora vamos voltar aqui para o nosso VS Code e vamos iniciar a criação do nosso formulário, tá bom? Pessoal, sempre que tiver uma certa quantidade de HTML, eu vou fornecer o código para vocês copiarem e colarem para a gente economizar tempo, tá bom? Então eu vou copiar aqui, que eu já tenho essa parte pronta. Vou colar aqui. Vou só arrumar a indentação, tá bom? Um tab aqui também. Ok, vou salvar e vou mostrar o resultado aqui para vocês. Tá? Então a gente já tem aqui o início do nosso formulário com alguns campos, tá bom? Bom, aqui eu estou utilizando várias classes do Bootstrap e eu vou explicar rapidamente o que cada uma delas faz, né? Aqui no nosso título, a gente está alinhando o texto ao centro, está colocando uma margem, uma certa margem no eixo Y. Esse card aqui cria esse painelzinho aqui pra gente esse cardzinho aqui, esse painel, tá vendo? Aí aqui a gente colocou um shadow, né, para criar uma sombra, uma certa margem no eixo Y, uma largura de 75% e uma margem no eixo X automática. Aí aqui é o corpo, nosso card, né, o conteúdo do nosso card. A gente inicia o formulário, já coloca aqui o @CSRF, né, conforme eu já expliquei na aula anterior. Essa classe inicia uma nova linha no Bootstrap, tá? A gente tem também essas classes de coluna, né? O Bootstrap ele funciona com colunas de 1 a 12, né? No caso, a coluna 1 seria o menor tamanho e 12 seria o tamanho total disponível, tá bom? E a gente também tem essa nomenclatura aqui que simboliza, por exemplo, aqui eu estou dizendo para a partir de dispositivos médios ele tem uma largura de 6, ou seja, metade, né, da largura total, ok? Então, para celulares, por exemplo, ele vai ter a largura total, a partir de dispositivos médios, ele vai ter uma largura de 6. Se eu quisesse, por exemplo, a partir de dispositivos largos, ele ter um tamanho de, por exemplo, 3, eu poderia fazer assim, col LG de larg 3. Aí, a partir de como aqui está implícito, né? Dispositivos móveis têm uma largura total de 12, dispositivos médios uma largura de 6 colunas e dispositivos grandes, né? Large, ele tem um tamanho de 3 colunas, tá? Na documentação do Bootstrap vocês podem ver melhor como que funciona essa parte aqui de grid do Bootstrap, ok? Bom, beleza, criei aqui minha coluna de 12. O form group vai criar um certo distanciamento entre os nossos inputs e aqui não tem muito segredo, é só cada um dos nossos inputs, né? O nome, e-mail, CPF e a senha do usuário, tá? Só para vocês entenderem melhor essa parte das colunas, repara aqui que esse nome aqui, que tem 12, ele tem a largura total aqui do nosso card. Já o e-mail e CPF, vocês podem ver que está falando aqui que para dispositivos médios, quero que tenha uma largura de 6. Então, eles vão ter metade da largura cada um, né? Se eu der um zoom aqui, quando eu chegar a um certo tamanho, eles vão começar a ter uma largura total. Lembra que eu falei? Quando a gente coloca MD, eles vão ter uma largura de 6 colunas a partir de dispositivos médios. Antes disso, ele vai usar uma largura total, ok? Agora a gente precisa criar a nossa tabela de usuários no banco de dados, tá bom? Mas antes disso, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Database, Migrations, e apagar essas migrations que vem para o padrão Laravel. Então vamos selecionar tudo. Vamos excluir. E vamos criar do zero, tá bom? Lembrando que as migrations servem para versionar o nosso banco. Então sempre que a gente for criar uma tabela, adicionar um novo campo, deletar
um campo do banco de dados, a gente vai fazer através das migrations, tá bom? Então, para criar a nossa migration aqui da tabela de usuários, vamos abrir o terminal. Nesse terminal aqui já está executando o servidor, né? Então, vamos clicar aqui no mais para abrir outra instância. E vamos digitar o seguinte, php artisan make migration, e aqui vamos passar o nome da nossa migration. Tem um certo padrãozinho para criar, e vamos fazer assim, ó, create users table, tá bom? Vamos dar um enter. Beleza, ele já criou aqui a nossa migration, vamos abrir aqui, tá? Como eu fiz nesse padrão aqui, como eu escrevi o nome da migration nesse padrão, o Laravel já entendeu que o nome da minha tabela vai ser users. Lembrando que pelo padrão do Laravel, as tabelas sempre tem que ser no plural, tá bom? Então vamos tentar seguir esse padrão. Vamos fechar aqui o terminal. E aqui é o seguinte, né? Eu estou dizendo que eu vou criar uma tabela chamada users, e aqui eu passo as funções que eu preciso para criar os campos, né? Através desse objeto table. Então aqui ele já está criando o ID para mim, essa função vai criar um campo identificador único e auto-incremento, né? Que vai ser um campo que vai identificar através de um número único o nosso usuário. E também essa função timestamps vai criar dois campos, um chamado created@, e outro chamado updated@. Ou seja, para registrar quando que um usuário foi criado e quando que ele foi atualizado pela última vez. Bom, agora vamos adicionar mais uns campos aqui. Então, vamos criar aqui table string. Essa função aqui vai criar um varchar lá no nosso banco, né, no MySQL no caso. E aqui dentro a gente passa o nome da coluna. A primeira vai ser name, que vai ser o nome do usuário. Vamos ter também outro string, que vai ser o e-mail do usuário. E aqui também vai ter uma propriedade unique, que vai garantir que não tenham e-mails duplicados, tá bom? A gente também vai ter outra string, que vai ser o CPF. E vamos ter também outra string, que vai ser a senha, password. E vamos ter também uma outra string, que é role, no caso, função, papel, que é onde a gente vai registrar o tipo de usuário, se ele vai ser participante ou se ele vai ser da organização dos eventos. Agora vamos executar a nossa migration, tá? Para a tabela ser criada lá no banco. Então vamos abrir o terminal e vamos rodar aqui php artisan migrate, ok? Esse comando vai pegar as migrations que ainda não foram executadas e vai executar. Dá um enter, ok? Vamos fechar aqui o terminal, vamos abrir o banco para ver se foi criado certinho. Deixa eu arrumar o zoom aqui, vou atualizar. Vou abrir aqui Lara Events. Beleza, ele criou a tabela Migrations, né? Que vai registrar aqui quais migrations já foram executadas. No caso, a nossa migration que a gente criou agora já foi executada. E ele criou a nossa tabela User aqui, certinho com os campos que a gente definiu, ok? Bom, agora vamos voltar aqui para o nosso VS Code e vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em App, Models, e vamos apagar essa model user aqui que vem por padrão. Botão direito, excluir, ok. E vamos criar essa model do zero, tá? Então vamos abrir o terminal e executar php artisan make model e vamos chamar nossa model de user, tá? Essa model user vai representar a nossa tabela users do banco de dados, tá bom? Lembrando que, por padrão, as models sempre vão ter o nome no singular, tá bom? Dá um Enter aqui, já criou a nossa model user, tá bom? Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o Eloquent, tá? Que é o ORM do Laravel, tá? O que é um ORM de forma resumida e simplificada? ORM significa mapeamento ou mapeador objeto relacional.
E, de forma simplificada, o que significa isso? E para que ele serve? Ele serve para fazer uma ponte, né, conectar o nosso mundo orientado a objetos aqui do nosso projeto, ou seja, nossas classes e objetos, com o mundo relacional, que seria o nosso banco de dados. Então, ele vai trazer para a gente funções aqui para facilitar nossa vida em relação a operações do banco de dados, para a gente não ter que ficar escrevendo SQL puro, etc. Então ele vai trazer métodos para a gente criar, atualizar, buscar dados do banco de dados, fazer where, join e etc. Tá bom? Eu vou disponibilizar um link de um artigo que vai explicar de forma mais detalhada como que funciona com o ORM, tá bom? Mas por enquanto é mais ou menos isso, e o ORM do Laravel é esse Eloquent, tá bom? Que a gente vai utilizar bastante aqui, vai facilitar bastante a nossa vida. Como eu disse, pessoal, então, deixa eu fechar aqui o terminal, a model, por padrão, tem que ter o nome no singular. E o Laravel, ele sempre vai tentar relacionar a model com uma tabela a partir do nome da model no plural, né? Como a nossa tabela chama users e nosso model chama user, ele vai tentar buscar uma tabela por padrão com esse nome no plural e vai automaticamente relacionar as duas. Mas tem uma forma da gente, se a gente quiser, né, informar o nome da tabela relacionada manualmente. Para isso, a gente pode colocar aqui um atributo protected table, ok? E aqui a gente passa o nome da tabela, users. Isso aqui está dizendo de forma mais direta que essa tabela, que esse model se relaciona com essa tabela, tá bom? Mas como eu disse, aqui no caso faria automaticamente, mas eu vou deixar aqui de exemplo, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte também. Deixa eu só passar isso aqui para baixo para ficar organizado. Vamos aqui também passar o nosso atributo fillable, tá? E como eu expliquei lá na aula passada, ele serve para a gente informar quais campos da nossa tabela a gente quer permitir que sejam assinados em massa, né? Ou seja, criados ou atualizados em massa. Então, vamos passar aqui todos os nossos campos, tá bom? Então, a gente tem lá o name, o e-mail, o CPF, o password e o role. Por enquanto é só isso que a gente precisa fazer na nossa model. Vamos apenas salvar ela aqui. E agora vamos lá no nosso register controller, né? http controllers auth register controller. E aqui vamos criar o nosso método que vai receber os dados enviados lá do formulário, tá bom? Então vamos colocar aqui o public function store, tá? Como eu expliquei na aula passada, a gente precisa passar aqui um objeto da classe request, né? Que vai disponibilizar para a gente os dados que estão sendo enviados do formulário. E por enquanto aqui a gente vai só dar um return aqui em todos os dados que estão vindo lá do formulário, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma rota para essa função aqui. Então vamos lá em routes, web.php e vamos criar a rota aqui, né? Como a gente vai estar enviando o formulário, tem que ser uma rota do tipo post e ela vai se chamar, vai ter o URL register, né? Lembrando que a gente pode ter rotas com a mesma URL, contanto que tenham métodos HTTP diferentes, né? No caso do SGET, essa aqui vai ser post. Essa rota vai referenciar o register controller na função store. Vou dar um nome aqui para essa minha rota, que vai ser auth.register.store. Lembrando que eu também estou utilizando um padrão aqui na nomenclatura das rotas, tá bom? Vou salvar aqui e agora vamos colocar essa rota aqui lá no nosso formulário. Então vamos vir aqui no register e vamos setar aqui no nosso form. Primeiro a gente tem que colocar aqui a rota, né? Action
Vamos dar um eco aqui do Blade, colocar aqui route e passar aqui a nossa rota store, que já me mostrou aqui. Depois disso, eu preciso colocar aqui que é o método que vai ser enviado, é o post, né? Então, eu vou colocar method post. Beleza. E agora, eu preciso colocar aqui no formulário o nome de cada um desses inputs, né? E a gente vai colocar o nome exatamente como está lá no banco para facilitar, tá bom? Então, aqui no name vai ser name mesmo, no nome do usuário. Pro e-mail do usuário, o name vai ser e-mail. Aqui para o CPF, vai ser CPF. E para senha, vai ser password mesmo, ok? O role a gente não vai ser cadastrado aqui pelo formulário, vai ser setado automaticamente lá na criação, tá bom? Então a gente não precisa ter ele aqui no formulário. Vamos salvar aqui, vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar a página. Faltou uma coisa importante aqui, né? Que é o botão do nosso formulário. Então vamos criar ele agora. Eu vou voltar aqui no S-Code e logo abaixo aqui do row a gente vai criar o seguinte, tá? Espaço aqui e vamos criar um button do tipo submit e vamos colocar aqui umas classes do Bootstrap também, tá? Vou colocar aqui um btn para criar um botãozinho legal. btn success vai trazer uma corzinha legal aqui pra gente. btn block vai fazer com que ele pegue todo o espaço disponível e vamos colocar uma certa margem no topo aqui desse botão. Agora vamos fechar ele aqui embaixo e vamos colocar aqui um texto nesse botão que vai ser criar conta. Então vamos salvar, beleza? Vamos voltar aqui, atualizar. Legal, exatamente dessa forma que eu queria. Agora vamos testar aqui o envio. Vou colocar aqui Fernando, no e-mail fernando@teste.com. CPF vou colocar qualquer coisa por enquanto e na senha qualquer coisa por enquanto. Vou criar conta. Beleza, a gente já tem os dados aqui retornados certinho. Agora vamos de fato criar esses dados lá no nosso banco, na tabela de usuários, né? Então vamos vir aqui no nosso Register Controller e vamos editar essa nossa função Register, tá bom? Então aqui, ó, vamos apagar, vamos tirar esse return e vamos salvar esses dados numa variável chamada requestData, ok? Agora aqui a gente vai precisar passar o role do usuário. No caso aqui a gente vai deixar fixo, tá? O role do usuário, só a gente passar dessa forma, como participante, tá bom? Isso aqui vai simbolizar que esse usuário é um participante. Então a gente pegou todos os dados vindo do formulário, né? E salvou aqui como array. E nesse array a gente colocou mais uma posição, que é o role, que a gente vai colocar o valor participante, que vai representar que esse usuário tem a função de participante no sistema, tá? Agora, a gente vai precisar importar aqui em cima o model user. Vamos importar manualmente, app models, já me mostrou aqui, models user, ok? Agora vamos fazer a criação aqui do usuário, tá? Assim como eu mostrei na aula anterior, vamos fazer uma criação em massa. User, create, e vamos passar esse array request data, tá? Como aqui eu tenho os campos com o nome exatamente igual está lá no meu banco, incluindo o role que eu estou passando aqui, ele já vai reconhecer onde tem que colocar cada dado, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso navegador, vamos clicar aqui no recarregar e ele vai tentar enviar o formulário novamente, tá bom? Aí a gente pode clicar aqui em continuar.
Ok, não apareceu nada, provavelmente deu certo. Vamos vir aqui no nosso banco, vamos vir aqui em Users e nosso usuário foi cadastrado certinho, D1, todos os demais dados. Aqui no horário de criação e atualização, vocês vão ver que o horário vai estar errado. Como que a gente corrige isso, tá? É tranquilo. Vamos voltar aqui para o VS Code. Vamos fechar aqui para organizar. A gente vai vir aqui em config app.php e a gente vai alterar o time zone. Só descer um pouquinho aqui, ó, vai estar UTC. A gente vai colocar América barra São Paulo. Vamos salvar. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para o navegador. Vou voltar aqui. Vou preencher. Vou ter que mudar o e-mail aqui, né? Para ele não dar problema lá, porque eu coloquei o Unity, né? Vou colocar aqui teste 1. Vou botar uma outra senha. Vamos enviar o formulário novamente. Vamos olhar lá no banco. Vou atualizar aqui. Ok, criou outro usuário aqui. Agora o horário já vai estar correto, tá bom? Tem mais uma questão aqui, pessoal, que é o seguinte: a gente não pode salvar a senha no banco em texto simples dessa forma aqui. A gente sempre precisa gerar um hash dessa senha por questões de segurança, tá? Para que não seja possível para um humano conseguir ler essa senha verdadeira. Então, para isso, a gente tem que sempre salvar um hash dessa senha no banco de dados, não salvar ela em texto simples dessa forma aqui. Bom, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: vamos vir aqui no VS Code e vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos criar uma variável password e na variável password a gente vai passar aqui o request data password, né, para pegar o valor dessa senha aqui, mas a gente vai gerar o hash dessa senha utilizando uma função do Laravel que chama bcrypt, né? Ele vai gerar um hash dessa senha, né, a partir de um algoritmo que chama bcrypt, tá? E aqui embaixo eu vou dar um return nesse password aqui para a gente ver lá no navegador esse hash que ele vai gerar. Lembrando, pessoal, que quando eu dou um return, ele para aqui a execução do código, ou seja, nada aqui para baixo vai ser executado e ele não vai criar o usuário de fato lá no banco, tá bom? Então já salvei aqui, vou voltar lá no navegador e eu vou clicar aqui no atualizar para ele forçar o reenvio do formulário. Eu vou clicar em continuar e ele me mostrou aqui o hash da senha. E uma coisa interessante, pessoal, é que vou reenviar o formulário aqui e vocês vão ver que esse hash aqui vai mudar. Mas no caso, como eu estou reenviando o formulário, eu estou reenviando os mesmos dados. Vou fazer para vocês verem. Ó, então o hash mudou, porém ele representa a mesma senha. Então, vamos supor aqui que eu estou enviando 1, 2, 3, 4, tá? Aí eu estou reenviando o formulário, assim ainda é 1, 2, 3, 4, porém o hash é diferente. Então, o hash muda, mas o valor que ele representa ainda é o mesmo, né? Ou seja, os hashes são diferentes, mas representam o mesmo valor. E não é possível a gente descobrir a senha a partir do hash, não tem como a gente fazer o processo reverso, entendeu? Então, por mais que eu reenvie a mesma senha aqui, ele vai gerar um hash diferente. Então agora vamos salvar esse hash lá no nosso banco de dados. Vamos voltar aqui no VS Code e vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse return aqui e no lugar do request data password, a gente vai colocar esse hash que a gente criou, né, que está na variável password. Então ele vai sobrescrever o valor anterior que estava em request data password e vai colocar o hash da senha. Então vamos salvar aqui e vamos testar novamente lá para ver se ele salva o hash no banco. Vamos voltar aqui, vamos voltar ao formulário. Vamos só, ele já traz os dados preenchidos, né? Menos a senha. Eu vou mudar aqui o e-mail só para não dar problema lá no campo. Vou pôr qualquer senha aqui.
1, 2, 3, 4. E vou clicar em criar conta. Ok, vamos ver lá no banco. Vamos atualizar. Beleza, ele criou aqui o 3, né? Criou agora. E ele já gerou para mim aqui com o hash no lugar do texto simples, né? Então, funcionou certinho, tá? Tem uma outra forma da gente gerar esse hash aqui que vai deixar o nosso controller um pouco mais limpo, tá? Que é através de um mutator, tá? Então, vamos criar um mutator lá e eu vou explicar para que ele serve. Então, vamos voltar aqui no nosso VS Code e vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso model user e vamos criar aqui, vou até colocar um comentário aqui, mutators. Aí a gente organiza para sempre colocar os mutators aqui. E vamos criar a seguinte função. Tem que ser nesse nome, tá? Public function set password attribute. Dessa forma aqui. E aqui, por padrão, ele vai ter um parâmetro chamado value, ok? Pessoal, o que é um mutator? O mutator ele vai pegar um certo campo lá, uma certa coluna do nosso módulo, né, da nossa tabela, e vai fazer um certo processamento nele antes dele ser salvo de fato no banco. Então, como que eu defino um mutator? Vamos supor aqui que no nosso caso a gente quer criar um mutator para o campo password. Então, eu preciso criar uma função nesse padrão. Set o nome do campo e no final attribute, desse jeito, tá? E tem que ser em camel case, tá? Começa com letra minúscula e separa utilizando uma letra maiúscula, tá? Aqui eu já estou falando para o Laravel o seguinte, ó, quando você for cadastrar o model password, você passa por essa função aqui para eu fazer um processamento personalizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, eu vou falar que eu quero que this attributes password, ou seja, eu estou falando assim, eu quero que no atributo password seja inserido o bcrypt, né, que vai fazer um hash, bcrypt da minha senha. E esse value aqui vai conter a minha senha que eu estou enviando no formulário lá na hora que eu fizer o envio, né? Então eu passo ela aqui, ponto e vírgula, salvei. E é isso, né? Recapitulando, estou dizendo para o Laravel, ó, quando você setar o atributo password, eu quero que você faça esse processamento aqui, ó, no atributo password, insere o valor do hash da senha, tá? Esse valor aqui vai possuir a senha que eu estou enviando lá no formulário, beleza? Então agora, lá no nosso Register Controller, a gente não precisa colocar essa parte aqui, porque a gente já fez lá no Mutator. Então a gente pode apagar, deixar apenas isso aqui. Vamos salvar, vamos voltar lá para o formulário, vamos voltar aqui. Ok? Vamos só mudar o e-mail aqui para não ter problema. Por outro número aqui. Vou colocar qualquer senha. Vamos criar a conta. Se deu tudo certo, é para ele continuar gerando o hash. Ok, vamos ver lá no banco. Vamos atualizar. Beleza, criou o usuário e criou o hash. Então, a gente conseguiu deixar nossa função mais limpa e fazer o hash através aqui do mutator. Beleza, pessoal. Agora eu quero mostrar mais um recurso simples aqui da nossa model, mas que é bem útil, tá? E para isso, eu vou fazer um exemplo aqui em uma rota, né? Vou fazer da seguinte forma. Vou criar uma rota do tipo get e vou colocar o URL teste mesmo e passar aqui uma função anônima aqui direto nas rotas mesmo, só para a gente fazer o teste. Eu vou retornar aqui todos os usuários cadastrados lá na nossa tabela de usuários. Para isso eu vou chamar aqui o model user, né? Vou passar o caminho completo aqui, app models user,
E para retornar todos os usuários cadastrados, eu uso a função all, ok? Então, quando eu acessar a rota teste, ele vai me retornar aqui todos os usuários cadastrados. Então, já salvei aqui, eu vou lá no nosso navegador e vou passar aqui teste. Ok, ele me retornou aqui os dados de todos os usuários que a gente cadastrou até agora. Mas o seguinte, na maioria das vezes, quase sempre na verdade, não é bacana que a gente retorne a senha do usuário, por mais que ela esteja com o hash aqui nesses casos. Então, o que a gente pode fazer? Lá na nossa model user, a gente pode passar um outro atributo aqui, que é o seguinte, protected hidden. E aqui a gente vai passar um array dos campos que a gente não quer que sejam retornados quando a gente retornar os dados de um ou de vários usuários. Então eu vou colocar aqui que o campo password eu não quero que seja exibido. Então vamos voltar aqui no navegador e vamos atualizar a página. E o campo password não é retornado mais. É um recurso bem simples e bem útil aí da model. Agora vamos voltar lá nas nossas rotas e vamos apagar essa rota de teste aqui, que foi só para fazer o exemplo, tá bom? Vamos salvar. E agora vamos fazer o seguinte. Pessoal, a gente vai precisar criar uma migration aqui para uma tabela de endereços, tá? Que vai ser uma tabela que vai armazenar os endereços dos usuários. Aqui no caso do nosso sistema, cada usuário vai ter apenas um endereço, mas a gente vai separar em uma tabela só para endereços para ficar mais organizado e também para fazer uns exemplos aqui. Então vamos abrir o terminal e criar migration aqui. PHP artisan make migration e o nome vai ser create addresses table. Vamos dar um enter. Ok, vamos lá em database migrations e já está aqui, ó, create addresses table. Beleza? Agora vamos inserir alguns campos a mais aqui na tabela addresses. A gente vai ter uma string aqui que vai ser o CEP. A gente vai ter outra string que vai ser a rua. Outra string aqui que vai ser o número da residência, né? Outra string que vai ser o F, né, o estado. Outra string que vai ser a cidade. Uma outra string que vai ser o complemento. Que nesse caso, nesse campo, a gente vai colocar aqui um nullable, que significa que esse campo aqui pode ser nulo, ou seja, ele é opcional, tá bom? E além disso, a gente vai precisar colocar aqui um campo desse tipo aqui, ó, unsigned, unsigned big integer, isso, unsigned big integer, tá? Big integer é um número inteiro com um valor que pode ser maior, né? Tem uma maior capacidade. E unsigned é que não pode ser número negativo, tá bom? E esse campo vai se chamar user ID, que vai ser o ID do usuário que tem esse endereço aqui, tá? E a gente vai precisar referenciar que isso aqui é uma chave estrangeira, tá bom? Então, para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo, table, a função foreign, e a gente vai falar qual campo que a gente está criando a chave estrangeira, que é o user ID. E aí a gente vai falar que esse user ID referencia, tá? References, o campo ID on, ou seja, na tabela users. Então, recapitulando, eu criei aqui um campo que é o user ID, ou seja, o ID do usuário, e eu estou falando, né, estou criando uma chave estrangeira nesse campo. Então, eu informo aqui, table foreign, qual o campo que eu estou criando a chave estrangeira? User ID. E esse user ID referencia o ID na tabela de usuários, ok? Bom,
Eu vou então rodar aqui no terminal PHP Artisan Migrate, vou dar um Enter. Ok, vamos lá no nosso banco, vamos atualizar. Ok, a tabela foi criada corretamente. Pessoal, eu acabei esquecendo de criar a coluna para o bairro, tá? Então eu vou aproveitar para mostrar para vocês como criar uma migration para inserir uma coluna individual, tá? Então vamos voltar aqui para o VS Code e vamos criar a migration da seguinte forma: PHP artisan make migration e vai ser nesse nome aqui, add district, tá? Do bairro, field to addresses table e vamos dar um enter. Ok, já criou aqui pra gente. O Laravel já identificou que eu tô querendo fazer alguma coisa na tabela addresses, né? Então aqui eu vou simplesmente criar o meu campo. Então vai ser, vou colocar aqui o seguinte: table string district e vou falar aqui que eu quero que ele seja inserido after, né, depois do campo da coluna city, ok? E aqui no caso no down, eu vou ter que fazer manualmente, ou seja, né, só recapitulando o que eu falei na aula anterior. O up, quando eu executo a migration, ele vai realizar a ação, né, do up, e quando eu dou um rollback, né, quando eu quero desfazer a migration, ele vai executar o down, que é o que eu tenho que fazer a operação contrária. Então aqui eu tenho que colocar table drop column district, no caso de eu querer reverter essa migration. Vou fazer esse exemplo para vocês verem. Vou rodar aqui PHP artisan migrate. Ok, ele executou essa migration que a gente acabou de criar. Vamos entrar lá. Ó, não tem aqui o campo district. Vamos atualizar. Beleza, ele criou o campo district depois da tabela do campo city. Então vamos voltar aqui no VS Code e vamos supor que eu queira desfazer essa migration. Então eu posso rodar o comando php artisan migrate rollback. Aí ele vai desfazer a última migration executada. Eu vou dar um enter. Aí ele colocou aqui, né, rolling back a última migration que a gente criou. Então eu volto aqui no nosso banco, atualizo e ele removeu a coluna district. No caso aqui, foi só para fazer um exemplo, eu vou rodar de novo o migrate, php artisan migrate, enter, ele executou de novo e nossa coluna district já está aqui novamente. Agora vamos voltar lá para o VS Code e vamos criar uma model para a tabela de endereço, né? Vamos fechar aqui o terminal, vamos fechar essas migrations aqui, beleza. Vamos fechar essa aqui também, ok. Vamos abrir o terminal de novo e vamos executar o seguinte: php artisan make model address e vamos dar um enter. Ok, vamos lá em app models, já está aqui address. Ok. Agora vamos já configurar aqui, vamos fechar o terminal. Vamos configurar aqui os campos no fielabel, tá? Então vamos colocar aqui protected fielabel e vamos colocar aqui todos os campos lá, tá bom? Então a gente tem o CEP, a gente tem o street, a gente tem number, o F, city, district, complement e também o user ID, ok? Vamos salvar aqui. Beleza.
Agora, a gente precisa colocar esses campos lá no formulário de cadastro de usuário. Vamos vir aqui no register.blade.php e logo depois aqui do div com a classe row, vamos colocar um hr para fazer uma linha aqui. E logo aqui embaixo a gente vai colocar o HTML dos inputs de endereço que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Então eu tenho aqui, eu vou copiar, vou colar aqui, vou só arrumar a indentação. Ok, vou salvar aqui. Agora vamos voltar aqui no nosso navegador e vamos vir na rota register para voltar para o formulário. Ok, os campos já estão aqui. E agora a gente só vai ter que fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no VS Code. Vamos lá no Register Controller. E aqui vamos só, por enquanto, retornar esse request data para ver os dados que vão ser enviados no formulário, tá bom? Então vamos voltar lá para o formulário e vamos preencher aqui. Fernando, arroba teste123.com, qualquer coisa aqui, CEP, vamos colocar qualquer coisa, SP, cidade, teste, rua, teste, número 123, bairro teste e complemento teste. E vamos enviar. Beleza. A gente já tem aqui os dados retornados, só que repara que os dados, tanto os dados de usuário quanto os dados de endereço, eles estão todos juntos, está meio bagunçado isso aqui. E não é o cenário ideal. Por quê? Se a gente tivesse dois campos, aqui está um exemplo. Se na tabela de endereço tivesse um campo com o mesmo nome, tipo name aqui de usuário, tivesse na tabela de endereços uma coluna chamada name, ia dar problema aqui, porque a gente tem dois campos, né, dois inputs com nome name, né? Então aí ia dar uma incompatibilidade, né? Um ia sobrescrever o outro. Então a gente consegue empacotar os dados de cada tabela para organizar melhor e evitar esse tipo de problema. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode fazer uma notação de array nos names lá do formulário e dessa forma a gente vai conseguir empacotar os dados de cada tabela em um array, tá? Então para isso a gente vai voltar lá no nosso register.page.php e vamos ajustar aqui os names do formulário. Então todos os names que são referentes, todos os campos que são referentes à tabela de usuários, a gente vai colocar em um array assim, ó, user e colocar o campo dentro do array. Então vamos copiar isso e colocar em todos os outros campos. Então, user e-mail, user CPF e user password. E a mesma coisa aqui para o endereço. A gente vai colocar address CEP, copiar aqui, address UF, address city, address street, address number, address district e address complement. Vamos salvar, vamos voltar. Agora a gente volta aqui, né, no formulário, a gente vai precisar atualizar essa página para ele pegar as modificações. Vamos preencher novamente. Vamos enviar.
Ok, agora os dados de cada tabela estão organizados, separados em arrays. Agora vamos cadastrar esse endereço lá no banco de dados, tá? Então vamos vir aqui no VS Code, vamos lá no Register Controller, a gente pode apagar esse return aqui, e a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui, né? Como a gente empacotou em array, agora no caso aqui, a gente precisa passar request data user, né? Então a gente tem o array user e dentro de user tem o role, né? Só observar aqui, tem o user, depois tem os dados de usuário, tá? No caso a gente quer inserir o role dentro do array de usuários, tá? E aqui na criação do usuário, a gente precisa passar request data user, certo? Para ele cadastrar apenas os dados, para ele passar aqui apenas os dados de usuário, tá bom? Aí agora eu vou mostrar uma forma de cadastrar o endereço e depois eu vou mostrar uma forma melhor de cadastrar, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar aqui o array de endereço, né? E inserir nele o ID do usuário que a gente está criando, tá? Que tem esse campo lá que a gente precisa relacionar com o usuário. E aqui a gente precisa passar o ID desse usuário. Então vamos salvar esse usuário aqui que vai ter acabado de ter sido criado em uma variável user. Daí aqui a gente já tem acesso ao ID dele. Então a gente pode passar user ID, certo? Eu criei o usuário, armazenei uma variável e lá dentro do array address eu criei um novo campo chamado user ID e inseri nele o ID do usuário, certo? Ponto e vírgula. Aqui embaixo, né, eu vou precisar criar um endereço agora. Então, vamos importar o módulo de endereço aqui em cima, tá? Eu vou mostrar uma coisa bacana aqui. A gente poderia, se a gente quisesse importar outro módulo, né, a gente poderia fazer assim, né? App modules address. Só que, como eu já tenho importado aqui o model user, que é no mesmo namespace, né, na mesma pasta do outro model, né, no caso todos os modules ficam na mesma pasta, em vez de fazer assim, eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Aqui eu passo, abro chaves, fecho chaves e passo dessa forma aqui. Fica bem mais enxuto, né? Aí eu já, nesse caso, já importei aqui o model address. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar o model address, dois pontos, create, e vou passar simplesmente o request data address, ponto e vírgula, vou salvar aqui e vamos testar. Vou voltar aqui, só confirmando, tudo certinho. Bom, como eu ainda não cadastrei esse usuário e esse e-mail ainda não existe lá, eu posso simplesmente dar um refresh aqui, ele vai forçar o reenvio do formulário e a gente pode testar aí se vai funcionar. Então eu vou clicar em continuar. Ok, não aconteceu nada, provavelmente funcionou. Vamos vir aqui no banco, vamos vir aqui em users. Ok, ele criou agora esse registro aqui, D6. Então vamos lá, usuário D6. Agora a gente tem que ir lá na tabela endereços e ver se cadastrou o endereço para o usuário de D6. Addresses. Beleza, cadastrou o endereço, foi agora. E está relacionado com o usuário de D6 que acabou de ser criado. Agora vamos fazer o seguinte. Uma outra forma que a gente pode fazer isso é definindo um relacionamento entre o usuário e o endereço. E a gente vai fazer isso a partir da model, tá? No caso, o relacionamento de usuário com endereço é de 1 para 1. Ou seja, o usuário tem um endereço e o endereço pertence a um usuário. Então esse é um relacionamento de 1 para 1. E eu vou mostrar aqui como que a gente cria esse tipo de relacionamento aqui no Live, tá? Então aqui na model de usuários, vamos definir aqui um bloco para a gente colocar nossos relacionamentos. Vou colocar aqui relationships, ok? E aqui eu vou criar uma função que vai se chamar public function address, ok? E aqui, nessa função, eu vou dizer o seguinte.
vou colocar um return this, que é o próprio model user, tá? Esse model. Eu vou falar que o model user, ele tem um, né? Has one. E vou passar aqui o model correspondente, que é o address. Vou passar aqui dois pontos, class. Como a gente está no mesmo namespace, né? Na mesma pasta aqui no caso, não precisa nem importar aqui em cima. E aqui eu coloco um ponto e vírgula, posso salvar. Então, recapitulando, o que eu falei aqui pro Laravel, né? Ó, aqui é para um relacionamento com endereço, né? Porque o model user tem um endereço, né? Um relacionamento de 1 para 1 entre o model user e o model address, tá bom? Aí o que o Laravel vai entender? Né? Deixa eu abrir aqui o model address. Ele vai procurar, quando eu faço esse relacionamento aqui, ele vai pegar o nome do model, né, que é user, e vai procurar lá no model address que eu relacionei aqui, a partir do nome do model user, um campo aqui que por padrão tem o nome do model underline ID. Então ele sabe que a partir desse campo aqui, ele vai estabelecer esse relacionamento, tá bom? Se a gente quiser, né, se eu passar o mouse aqui na função hasOne, a gente consegue ver que se a gente quiser fazer a tabela em outro padrão e tal, e quiser passar aqui a gente pode passar aqui no parâmetro a outra chave que a gente quer que faça o relacionamento, tá? A gente consegue fazer isso manualmente. Mas se a gente seguir os padrões do Laravel, ele funciona meio que automaticamente, entre aspas, né? Meio que de forma bem automática. Então é assim que ele reconhece, é assim que ele estabelece o relacionamento, tá bom? Então agora vamos criar lá o endereço do nosso usuário utilizando esse relacionamento que a gente acabou de criar, que fica bem mais enxuto, tá? Então vamos voltar lá para o nosso register controller e eu vou apagar isso aqui, tá? E aí com relacionamento eu posso fazer simplesmente assim, ó, user traço, já mostrou aqui para mim, address, aí eu preciso passar como uma função, e aqui eu tenho que passar tracinho create, e eu passo aqui o request data address. Então, ó, eu criei o usuário, e depois eu peguei esse usuário, acessei o relacionamento que eu acabei de criar, address, né? E chamei o método create e passei aqui os dados do endereço, tá? Salvei aqui o controller, ou seja, aqui eu estou fazendo o cadastro do endereço do usuário a partir do relacionamento, tá? Então vamos fazer um teste para ver se isso aqui funcionou. Vamos voltar lá na view. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou só mudar aqui o e-mail para não dar problema e vou tentar criar, e vou ter que colocar uma senha também, né? E eu vou criar a conta. Não aconteceu nada. Vamos ver aqui se criou mais um usuário. Ok, ID7 acabou de ser criado. Vamos lá nos endereços. Ok, um novo endereço relacionado com o usuário de ID7. Então, a gente conseguiu criar aqui o endereço do usuário a partir do relacionamento que a gente criou. Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui para mostrar como que a gente consegue acessar os dados a partir de um relacionamento. Então eu vou vir aqui no web.php e vou criar de novo aqui uma rota de teste, tá? Então, rota do tipo get, não, URL teste, e vou passar aqui uma função anônima que eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou querer buscar o meu último usuário criado e vou salvar numa variável. Então eu vou pegar aqui o model de usuários, vou passar o caminho completo, app models user, e eu posso usar um método chamado find para buscar um usuário a partir do ID dele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar lá na tabela e vamos buscar, vamos ver aqui o ID do último usuário que a gente criou, ID7. Então, vou voltar aqui e passar o ID7. Opa, ID7.
vou dar um return nesse user para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, navegador, e vamos passar aqui. Teste. Ok, ID7, Fernando Teste, e-mail fernando@teste12345.com. ID7, fernando@teste12345.com. Beleza. Vamos voltar aqui no web.php. E agora, ó, a partir do relacionamento, né, aqui eu retornei os dados do usuário. Se eu quiser retornar o endereço desse usuário, é só eu passar aqui o relacionamento, address. Aí, no caso, eu não vou passar como uma função desse jeito, e sim como um atributo. Então, quando eu quiser retornar os dados, né, buscar os dados através do relacionamento, eu tenho que passar como um atributo, não como uma função. Vou salvar aqui, vamos ver lá no navegador. Vou atualizar a página. Ele me trouxe aqui, ó, esse endereço aqui, tá? Se a gente for lá no banco, em addresses, o endereço correspondente ao ID do usuário 7 é esse aqui mesmo, tá? Ok? Então, é assim que a gente consegue obter um dado através de um relacionamento. Mas e o inverso? E se eu quiser obter o relacionamento inverso, ou seja, um usuário através de um endereço? Vamos fazer o processo inverso aqui para testar, mas primeiro eu preciso estabelecer esse relacionamento inverso. Como eu faço isso? Eu vou precisar ir lá no model address e fazer o relacionamento inverso. Aqui eu vou criar um bloco para a gente colocar os relacionamentos e eu vou definir da seguinte forma: public function, o nome da função vai ser user. E aqui eu vou colocar o seguinte: return this belongs to, ou seja, pertence a. E eu vou passar o model user class. Ok? Aqui no caso do relacionamento inverso, como que o Laravel reconhece? Através do nome do método. O que ele vai fazer? Ó, aqui eu disse para o Laravel, estabelece para mim um relacionamento entre endereço e usuário, né? Então, ele vai ver o nome do método e vai procurar um campo que tem o nome do método, underline ID. E aí ele vai pegar o valor desse campo aqui e buscar a chave primária do model correspondente, no caso é user, certo? E no caso do relacionamento belongs to, ele faz dessa forma. Ele pega através do método, procura um campo nesse mesmo model que é o nome do método underline id, e no model que eu estou fazendo relacionamento, ele vai buscar a chave primária, ou seja, o ID que possui esse valor. É um pouco confuso no começo, mas depois que pega um pouquinho de prática, fica bem simples, tá? Uma forma de lembrar, né, muita gente confunde, mas qual que eu coloco o has-one e onde que eu coloco o belongs to, né? Qual que é o jeito certo de fazer? Uma forma fácil de lembrar. Onde tem a chave estrangeira é onde você vai colocar o belongs to. E no outro automaticamente vai ser o has one, ok? Então agora vamos fazer o teste. A gente estabeleceu o relacionamento inverso. Agora vamos voltar lá na nossa rota teste e vamos fazer o contrário aqui, tá? Vamos apagar isso aqui e agora eu vou buscar o endereço. Vou buscar o endereço, né? Então app models address find. Vamos lá ver o ID do endereço no nosso banco. Addresses, ó, o ID 2. Então, vamos buscar o endereço ID 2. Vamos dar um return nele aqui. Ponto e vírgula, salvei. Vamos ver se retorna o endereço ID2 para a gente. Vou atualizar. Ok, tá? Continua a mesma coisa que era isso que estava retornando antes. O endereço com ID2. Agora a gente tem que tentar obter o usuário usando esse relacionamento que a gente criou aqui. Então vamos passar aqui, ó, address user. Vamos salvar aqui. Vamos ver se ele retorna para a gente o usuário de ID7, tá? Que é o usuário que tem esse endereço aqui. Vamos atualizar. Ok, retornou o usuário de ID7 através do relacionamento. Bom, agora a gente pode apagar esse exemplo aqui que a gente criou.
Vamos salvar aqui as rotas. E agora a gente vai criar mais uma migration, que vai ser para a tabela de telefones do usuário, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o terminal e vamos digitar php artisan make migration create table, ou melhor, create phones table, e vamos dar um enter. Ok, a gente pode fechar aqui por enquanto. Já criou nossa migration aqui, vamos abrir ela e vamos colocar aqui os nossos campos. Então a gente vai ter aqui o campo string number, né, que vai ser o número do telefone, e a gente vai ter também aqui igual na tabela de endereços, um unsigned big integer user ID, né, que vai ser a chave estrangeira que vai indicar a qual usuário esse telefone pertence. E aqui a gente vai criar a chave estrangeira de fato, né? Foreign, vamos passar o nome aqui, user ID, né? Estou criando uma chave estrangeira desse campo aqui, que referencia o campo ID na tabela users. Ok? Ponto e vírgula aqui. Salvamos. Beleza. Por enquanto a gente já pode fechar aqui a migration, só precisamos executar ela. Então a gente abre o terminal e executa php artisan migrate. Enter. Ok, vamos ver se criou lá certinho. Vamos abrir aqui. Vamos atualizar. Ok, tabela phones. Certinho. Ok, agora vamos voltar aqui para o VS Code e vamos aqui no terminal criar um model já direto aqui do phone. Então, php artisan make model phone e vamos dar um enter. Ok. Por enquanto a gente pode fechar aqui. Vamos lá em app models phone. E já vamos definir aqui no model phone os atributos no fielabel, ok? Então vamos colocar aqui protected fielabel e vamos passar aqui todos os campos que a gente criou lá na tabela. Então a gente tem o number e tem o user ID. Vamos salvar aqui. Ok. Vamos fechar aqui o model address. Vamos passar para cá. Vamos vir aqui para o model user. Seguinte, o relacionamento entre o usuário e o telefone é de 1 para n, ou seja, 1 para muitos, né? Então, um usuário pode ter um ou mais telefones, né? Um usuário pode ter muitos telefones. No nosso exemplo aqui, ele vai ter 2, né? Para a gente fazer um exemplo simples, mas um relacionamento de 1 para n é assim, né? No caso, um usuário pode ter muitos telefones, tá bom? Ok, então vamos criar aqui já o relacionamento entre usuário e telefone. Vamos fazer da seguinte forma aqui. Public function phones, né? Pode ser mais de um telefone, então em vez de fone a gente chama de phones, para ficar mais claro. E aqui, ó, é quase igual o has one, só que é return this, né? Model user, em vez de has one é has many, ok? E aqui a gente passa o model correspondente, que é o phone, que a gente acabou de criar, certo? Vamos aproveitar e já fazer o relacionamento inverso, certo? Vamos vir aqui em phone e vamos criar aqui, vamos pôr um comentário aqui, relationships. Esse comentário que eu estou colocando aqui é só para separar onde é relacionamento, onde é mutator, tá? Para ficar mais organizado, mas não é obrigatório isso aqui não, tá bom? Só um costume meu mesmo. Public function e aqui vai ser user, né? Pelo padrão que eu já expliquei antes. E aqui a gente vai colocar o return this belongs to user class. Ok? Lembrando daquele padrão que eu falei, onde tem a chave estrangeira e onde tem o belongs to, tá? Mesma regra.
e no outro automaticamente vai ser o has many ou has one. Nesse caso, como é um para muitos, é has many, né? Tem muitos, tá bom? Beleza, então, relacionamento criado, relacionamento inverso também criado. Agora, a gente precisa colocar os campos de telefone, né? A gente vai ter dois campos de telefone lá no nosso formulário, que vai ser um telefone e um celular, tá? Vou vir aqui no register.date.php, tá? Eu já tenho esse HTML que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou copiar ele aqui, vou colocar um HR aqui para criar uma linha e vou colar aqui. Só ajustar a indentação. Ok, pessoal, vou explicar aqui para vocês como que funciona, tá? A gente vai ter lá um array phones e nesse array phones eu vou ter dois números de telefone, então eu preciso colocar um índice aqui, ó. Então no índice 0 eu vou ter um número e no índice 1 eu vou ter um número, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou vir aqui, eu vou voltar lá no register, só para mostrar para vocês como é que ficou aqui no formulário, tá bom? E agora eu vou vir aqui no Register Controller e novamente aqui depois do Request Data eu vou dar um return nesse Request Data para vocês verem como que esses dados do telefone vão chegar aqui para a gente, tá bom? Então vamos voltar lá no formulário e vamos fazer aqui um envio de teste, tá? Deixa eu preencher aqui rapidamente. Vou colocar assim, 1, 2, e vamos enviar. Ó, então, legal, user address, e aqui no phones, ó, a gente tem dois registros separados, o primeiro número e o segundo número, tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar, lá no nosso método store, a gente vai precisar usar um laço de repetição para passar em cada um desses números, né, em um de cada vez, e fazer o cadastro, tá? Isso aqui vai ser um registro no banco, esse aqui vai ser outro registro no banco, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai usar um for each lá no método store. Então vamos lá para fazer isso aí, tá? Vamos fazer da seguinte forma, vamos apagar esse return que eu coloquei aqui, lembrando que a gente já tem o relacionamento estabelecido entre usuário e telefone, entre telefone e usuário. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui um for each, né? Laço de repetição. E vamos passar esse array aqui, phones, né? E para cada item desse meu array, eu vou chamar de phone, tá? Só para esclarecer então, eu coloquei esse meu array request phones num for each. Então, na primeira vez que ele passar por esse laço, esse phone aqui vai estar representando esse 1111 aqui, né? Esse registro aqui. Na segunda vez que ele passar no laço, o phone vai estar com o valor desse número aqui, 22222222, ok? Então agora a gente só precisa fazer o seguinte, né? Ele vai passar nesse laço duas vezes, e cada vez que ele passar, eu vou precisar acessar aqui o relacionamento de user com fones e dar um create nesse fone aqui, ok? Então ele vai passar duas vezes aqui. A primeira vai ser esse fone vai estar valendo aquele 1111, vai fazer o cadastro pelo relacionamento de usuários com telefones. Na segunda vez que ele passar no laço, esse aqui vai ser o 2222 e ele vai, através do relacionamento novamente, criar o telefone, ok? Já salvei aqui no controller. Vamos fazer um teste. Então eu vou vir aqui, eu vou apenas atualizar aqui para ele fazer o envio do formulário, né? Dessa vez para cadastrar de fato. Vamos ver se funciona. Continuar. Ok, aparentemente funcionou, vamos ver. Vou vir aqui em Users. Ok, criou o usuário 8. Vamos lá no endereço. Ok, já está referenciado aqui um endereço para o usuário 8. E lá nos fones, a gente conseguiu criar os dois registros, né?
cada um dos telefones usando o relacionamento 1 para n, né? Ou 1 para muitos. Bom, pessoal, então a gente viu lá o relacionamento 1 para 1, né? Vimos também o 1 para muitos, que é esse aqui. E além desses dois, também tem o relacionamento n para n, ou muitos para muitos. Mas esse aí a gente vai ver mais para frente, tá? Nos próximos vídeos. Bom, pessoal, acho que a gente já viu bastante coisa até aqui. Vou encerrar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.